Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou Gabriel Vaccarello. Já comece se inscrevendo aí no canal e ative o sininho também, para que você não perca nenhuma novidade do que acontece por aqui, tá bem? Veja, há uns dias atrás eu recebi uma pergunta em um dos vídeos que eu fiz aqui pro YouTube, que dizia o seguinte, olha, veja bem, hein? Como a privação do prazer pode me ajudar na formação da vontade? E eu quero responder essa pergunta aqui. Veja só, existem alguns problemas com relação a essa pergunta. O primeiro deles, na verdade, diz respeito à compreensão do que é a vontade. O segundo deles diz respeito à compreensão do modo como se forma a vontade, ok? E o terceiro deles diz respeito à compreensão do que são os nossos afetos, do que são os nossos desejos, do que são as nossas inclinações, entende? Veja só, acontece o seguinte, que em primeiro lugar precisa se fazer uma distinção. Vontade e desejo são duas coisas distintas, tudo bem? Quando nós falamos que temos vontade de algo, veja, né, por uma estimativa assim, meio genérica, né, nós podemos dizer sem dúvida alguma de que na maioria das vezes nós não estamos falando de vontade, nós estamos falando de um desejo, o que é evidentemente distinto. Veja só, imagine a seguinte situação. Nós temos diante de nós, nesse exato momento, imagina que você está olhando para a minha cara, mas eu tenho aqui na mesa, diante de mim, assim, um hambúrguer, e suponhamos que neste momento a tecnologia tenha avançado a tal ponto de que você consegue sentir os odores que estão do meu lado da tela. Então você consegue enxergar o hambúrguer aqui em cima da mesa, consegue sentir o cheiro do hambúrguer em cima da mesa, e você nota que, putz, esse hambúrguer é o teu favorito. Olha, parece bastante evidente que no momento em que você olha e sente o cheiro, isso desperta algo em você. Só de eu falar a respeito desse hambúrguer, diga para mim aqui no comentário se é verdade ou não é. Esse hambúrguer aí, imaginário, do qual nós estamos pensando, já desperta em você um determinado desejo. Concorda comigo ou não? Ainda mais se você estiver como eu no horário do almoço, né? Veja que pensar em comida nesse momento já é imediatamente gerar dentro de nós uma espécie de inclinação, né? Eu queria tomar isso nas minhas mãos e dar uma mordida daquelas que a gente até baba o molho que está dentro daquele hambúrguer. Concorda comigo ou não? Percebe? Veja, isso é um desejo. Tudo bem? Por quê? A distinção é a seguinte. Aquilo que está fora de mim gera algo dentro de mim, uma espécie de inclinação a ele, tá certo? Um desejo, um apetite, tá certo? Um afeto. Eu sou afetado por aquilo que está fora de mim. Aquilo que está fora de mim afetou-me em algo. E aí eu simplesmente reajo. Eu posso pegar esse hambúrguer e comer. Eu posso, porque eu estou falando de hambúrguer, ir lá comprar um hambúrguer para poder comer esse hambúrguer, porque, meu Deus do céu, agora eu não resisto mais. Entende ou não? Essa é uma dimensão meramente afetiva. Algo fora de mim me afeta e eu reajo a essa realidade que me afetou. Percebe ou não? Todos os nossos sentimentos, as emoções, etc., funcionam deste modo, entende? Essas vontades mais baixas funcionam deste modo. O ver um hambúrguer, o olhar para uma pessoa bonita, o contemplar um quadro belo, o ouvir uma música que me instiga a dançar. É simplesmente uma dimensão afetiva, entende? A música começa, né, com o seu ritmo e harmonia e aquilo me gera, né, um certo movimento. Percebe ou não? A pessoa bonita que passa diante de mim me instiga a olhá-la. Aquela bela obra de arte, de alguma forma, me instiga uma curiosidade que eu quero saber os seus detalhes, assim por diante. Né? Se eu não elevo isso a uma dimensão espiritual maior, baseada na vontade, ela para no meu afeto. Percebe? E o que seria a vontade, então? A vontade seria, nesse mesmo exemplo do hambúrguer, olhar para ele, notar que ele é o favorito e dizer não. Eu não vou comer porque agora eu preciso trabalhar, por exemplo. Há algo maior que me exige, como que eu estou fazendo nesse exato momento. Ora, eu não tenho um hambúrguer aqui diante de mim, mas eu estou no horário do almoço, falei, bom, preciso trabalhar, eu vou trabalhar e ponto. Deixa o almoço para daqui a pouco, né? Se der tempo eu almoço, mas agora eu trabalho. Entende ou não? Isso é o movimento da vontade. A vontade, ela trabalha com aquilo que nós comumente chamamos de liberdade, né? Então, a vontade e a liberdade são duas coisas que estão profundamente unidas. A vontade, ela age de maneira independente daquilo que me é ditado pelos afetos. Entende ou não? Eu posso, com a minha vontade, ceder ao que os afetos me estão colocando e simplesmente reagir, ou eu posso, no exercício da minha vontade, mostrar que eu sou verdadeiramente um ser humano livre.
e impor valores que são mais nobres e maiores do que aquele que a vontade me está dizendo que eu deveria ceder, e bem, entende? Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito, o que eu devo fazer. Óbvio que isso já se está falando necessariamente de uma vontade forte, que age para além do que os afetos me ditam, que é o modo segundo o qual deveria agir. E para fortalecer a vontade, portanto, se ela deve agir e exercer aquilo que lhe é próprio, na liberdade, independente dos afetos, está claro que eu devo fortalecer a minha vontade fazendo o quê? Enfraquecendo os afetos. Não no sentido de suprimi-los, mas no sentido de fazer com que eles sejam formados e ordenados ao seu próprio bem. Ora, a comida tem hora e tem lugar. E existem coisas que são um pouco mais nobres do que o alimento. Ele serve a uma finalidade muito específica, que é a nutrição do corpo. Mas se eu preciso, neste exato momento, dar conta de algo que é mais importante, e eu consigo fazê-lo, ainda não tendo nutrido meu corpo naquele momento, eu faço isso porque eu preciso fazê-lo. Entendeu ou não? Porque é minha responsabilidade fazê-lo. E depois eu dou conta da nutrição. Se eu coloco a nutrição em primeiro lugar acima das outras coisas, eu imediatamente farei com que a nutrição perca a sua posição de finalidade da alimentação e dali a pouco o que ganha o lugar da finalidade da minha alimentação será o quê? O prazer de comer. Então eu como por prazer e não mais porque eu preciso me nutrir para cumprir com os meus deveres e as minhas obrigações ao longo da vida, percebe ou não? Então, formar o meu afeto, sobretudo o meu apetite concupiscível, no que diz respeito à alimentação, exige que eu adquira uma virtude chamada temperança, que me fará moderar o comer e o beber. E nesse sentido, eu agirei de maneira mais livre, com uma vontade necessariamente mais forte. Entendeu ou não? Esse é o ponto da formação da vontade. E é assim que ela deve acontecer, entende ou não? É por isso que ela acontece. E é evidente que a finalidade do fortalecimento da vontade está sempre voltada para o serviço, para a entrega, para o amor, no final das contas. A entrega pelo bem dos outros, dos meus, das minhas filhas, da minha esposa, dos meus alunos, dos meus, das pessoas que eu atendo aqui nas minhas sessões de terapia, vão me exigir que eu dê conta de colocar as coisas no seu devido lugar para me dedicar cada vez mais pelo amor, pelo trabalho, pela educação, pela formação. Entendeu ou não? Veja que a formação dos afetos me ajuda a servir melhor, a amar melhor. E ela é necessária justamente pelo fato de que eu preciso servir melhor, porque eu preciso amar melhor. Entende? Esse é o ponto da formação da vontade, é assim que ela deve acontecer e essa é a razão pela qual ela acontece. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Fique com Deus, nos vemos no próximo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe aí o seu comentário, por favor, porque o comentário ajuda bastante a impulsionar aqui, né? Quanto mais comentários bem feitos, né? Quanto mais comentários aqui, mais o YouTube entende que o vídeo é bom e mais ele vai compartilhando, divulgando e entregando, tá bem? Deixe seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e nós nos vemos no próximo. Muito obrigado e até lá. Um abraço. Fica com Deus. Até. Tchau.